No Brasil, mais de 2 milhões de pessoas possuem algum tipo de hepatite. Ao vivo, a gente vai conversar com a Michele Carvalho, que tem mais informações para a gente sobre isso. Michele, boa tarde para você. Um número muito grande, então, de pessoas com essa doença, não é? Boa tarde, Liane, a todos que nos acompanham. E exatamente para a prevenção, às vezes atitudes simples do nosso dia a dia podem evitar, como compartilhar objetos e também evitar de consumir alimentos contaminados. Eu vou conversar agora com o doutor Antônio Guércio, Custódio Antônio Guércio, gastroenterologista, que vai nos explicar melhor sobre essa doença. Bom, doutor, atualmente são 6 tipos de hepatites. Quais são elas? Boa tarde. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Nós temos hoje conhecidos mundialmente 6 formas de hepatite, 6 tipos. As hepatites A, B, C, delta, E e G. No Brasil, as 3 prevalentes são as hepatites A, B e C. A hepatite delta, ela existe no Brasil apenas na bacia amazônica, e a hepatite E não foi diagnosticada ainda no Brasil. E a hepatite G é uma hepatite nova, recém-descoberta, e parece que está associada a outros agentes infecciosos virais. Então, ela se associa frequentemente à hepatite B, hepatite C e à AIDS. Em relação às hepatites de maior prevalência no Brasil, chamamos a atenção, então, para as 3 formas mais comuns, que são a hepatite A, hepatite B e a hepatite C. A hepatite A ela é transmitida, basicamente, pela forma fecal-oral. Então, condições precárias de saneamento básico permitem com que águas e alimentos contaminados vão contaminar terceiros, e assim a doença aparece. Ou então também em casos de uma higiene pessoal e interpessoal inadequadas. A hepatite B tem uma forma um pouco mais ampla de disseminação. Ela pode ser transmitida por via sanguínea, pela transfusão de sangue, pode ser transmitida pela via sexual também, daí a importância do uso do preservativo, e também pela via percutânea. E eu queria chamar a atenção da população em relação a essa questão. Então, por exemplo, alicates de unha, tatuagens, piercings, giletes, até escova de dente já têm sido relatados como possíveis transmissores da hepatite B. Então, tomar muito cuidado com relação a essa forma. E a hepatite C, que é a terceira forma mais comum no Brasil, é transmitida somente pela transfusão sanguínea. E na maior parte das vezes também trata-se de uma doença silenciosa. Por quê? 90% dos pacientes, Michele, que possuem hepatites virais não têm sintomas. Os que têm sintomas, os 10% que são portadores de hepatites que têm sintomas, apresentam sintomas, na maioria das vezes, frustos, brandos, e principalmente no caso da hepatite A. Tipo náuseas, vômitos, dores musculares, uma febrícula, uma dor abdominal no andar superior mal incaracterística, fezes mais claras, urina escura, amarelidão no olho, que a gente chama de icterícia. Mas as hepatites B e C, elas evoluem de forma, na maioria das vezes, silenciosa. E aí está a grande mensagem do Júlio Amarelo. O que é o Júlio Amarelo? O Júlio Amarelo foi criado por órgãos internacionais de saúde, e o Brasil aderiu a esse movimento, no sentido de chamar, de alertar a população para a presença de hepatites virais silenciosas que poderão evoluir para doenças graves, como o câncer de fígado ou mesmo a cirrose, especialmente a hepatite B e C. E, através de um simples exame de sangue, você consegue detectar essas formas mais graves de hepatites. E os principais sintomas, eles acometem alguma idade específica ou não? Não. As hepatites mais frequentes no Brasil, A, B e C, podem ocorrer em qualquer idade. A hepatite A, o pico de incidência dela gira em torno dos 5 aos 14 anos. Até 50 anos, estima-se que 90% da população que vai ter hepatite já foi infectada pelo vírus A. A hepatite B também não tem uma idade de predileção, e eu chamo a atenção aqui, Michele, para a transmissão vertical da hepatite B. Então, as grávidas que possuem o vírus da hepatite B, e hoje a gente sabe que o teste para detecção do vírus B faz parte da rotina do pré-natal no mundo inteiro, mas a grávida que possui o vírus B, ela deve ser tratada adequadamente para a hepatite B, para não passar
para o feto. E essa transmissão vertical ocorre durante o momento do parto. Então, o feto também precisa sofrer imunização ao momento do parto e depois seguir a imunização com 2, 4, 6 meses. Em relação ao diagnóstico, nós sabemos que hoje em dia o SUS, inclusive, oferece testes rápidos, né? Como funciona? Sim. Em 2019, o SUS disponibilizou 18 milhões de testes rápidos para a detecção da hepatite B e da hepatite C. São testes que, com 1 hora, você tem o diagnóstico. Então, a gente chama a atenção da população no sentido de que, se você tem mais de 40 anos, procure a unidade básica de saúde, procure um posto de saúde, faça o teste da hepatite C, porque a hepatite C ela é silenciosa e até 80% dos casos pode evoluir para o câncer de fígado. Então, um simples teste, você detecta se você é portador ou não da hepatite C, e se for, faça o tratamento, porque o tratamento hoje tem um índice de cura muito alto. A mesma coisa com a hepatite B. Então, esses testes estão disponíveis gratuitamente pelo SUS nas unidades básicas de saúde. Doutor, muito obrigada pelas informações esclarecedoras, inclusive. Juliana, Obrigado. Volto com você aí no estúdio. Tá ok, Michele. Muito obrigada pelas informações. Obrigada também ao doutor pelos esclarecimentos. Bom trabalho para vocês dois.